O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas redes sociais, as nossas páginas no YouTube e também no Facebook, meus caros irmãos e irmãs que celebramos juntos esta Santa Missa reunidos aqui em nossa Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo. Nós, nesta retomada do tempo comum, já celebramos neste primeiro domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos o mistério daquilo que Deus é. Lembrando sempre, meus irmãos, mistério naquela ideia, não de uma realidade escondida, mas de algo muito claro aos nossos olhos, só que talvez não totalmente compreendido pela grandiosidade daquilo que é. O processo e a vivência da fé é um caminho constante de buscar descobrir, de apropriar-se, de conhecer um pouco mais aquilo que Deus é. É um caminho de aprofundamento na experiência e na vida da fé. Aprender a grandiosidade de Deus é um destes passos. Mergulhar na intimidade daquilo que Deus é. E conhecendo Deus a partir daquilo que Ele é possível também percebermos alguns passos importantes para o nosso caminho da fé. A primeira coisa importante que a teologia nos ajuda a reconhecer é que Deus é uma comunidade perfeita de amor. Que definição bonita é essa? Comunidade perfeita de amor. Porque Deus, uno e trino, vive numa relação perfeita de amor. E a grande característica daquilo que Deus é ser amor. É uma comunidade que se relaciona de um modo perfeito. Padre, mas por que comunidade? Comunidade porque é um único Deus, mas em 3 pessoas diferentes entre si. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas.
A matemática pode nos ajudar a entender um pouquinho disso. Se nós reunirmos 3 números, 1 vezes 1 vezes 1, nós temos como resultado 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Mais ou menos essa é a ideia, um jeito muito básico, mas que nos ajuda a perceber e a entender um pouquinho daquilo que Deus é. Um único Deus, mas em 3 pessoas distintas. Mas 3 pessoas que estão sempre juntas e que não podem estar separadas. Uma realidade total e plena, aonde todos estão em todos. O Pai está inteiro no Filho e no Espírito. O Filho está inteiro no Pai e no Espírito. E o Espírito está inteiro no Pai e no Filho. Ih, padre, já me perdi lá no começo da história. É mais ou menos por aí. A experiência da Santíssima Trindade, meus irmãos, é um processo constante de olhar, de aprofundar, de buscar conhecer e de aproximar-se. E do quanto mais nós nos aproximamos deste mistério que é a Santíssima Trindade, mais nós percebemos que temos a conhecer. Quanto mais nós nos aproximamos dessa grandiosidade que Deus é, mais nós percebemos que essa grandiosidade se torna maior e se abre diante dos nossos olhos. Uma capacidade de amar que não tem fim. Uma comunidade perfeita de amor. Isso aquece o nosso coração, porque Deus, que é amor, e é uma comunidade perfeita, não precisa de nós. Porque tudo aquilo que Deus precisa, ou tudo aquilo que é necessário, que é o essencial do amor, Deus tem em si. É um processo constante de viver para o outro. Mas Deus, na sua bondade infinita, desejou precisar de nós. Como isso é rico! Deus deseja, Ele quer liberdade total de criar a condição humana. Deus não precisaria nos criar, porque Ele é. Tudo que precisa existe nele, nessa comunidade perfeita de amor. Mas Ele desejou nos criar. Nós somos o resultado do querer de Deus. Nós somos o resultado do coração desejante de Deus. Deus nos quer. Cada um de nós é querido, é desejado por Deus, é criado por Deus. E nós somos criados, vai nos dizer o livro do Gênesis, a imagem e a semelhança desse Deus. Como assim nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus? Nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus, meus irmãos, porque eu li isso uma vez e achei isso muito bonito. Porque Deus, quando nos cria, Ele nos cria olhando para Jesus. Jesus é humano, é homem. Deus nos cria, somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas o Pai, que é Criador, nos cria a partir de Jesus Cristo. É como se, à medida que nós fomos sendo criados, Deus olhava para Jesus e reproduzia Jesus em nós. Somos feitos a partir deste olhar do Pai para o Filho. E o olhar do Pai para o Filho
é um olhar de amor. É um olhar de amor. O olhar de Jesus para o Pai é um olhar que retribui esse amor e que ama. O que isso nos ajuda no nosso caminho da fé? Além de contemplar a beleza e a profundidade disto. Primeiro, ponto importantíssimo, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus que é relação, Deus que é comunidade. Portanto, você e eu somos seres que precisam do outro. O outro é necessário, o outro é fundamental, o outro é essencial para concretizar o projeto de Deus na nossa vida. Nós precisamos do outro. Assim como o Pai olha para Jesus com amor, nós também somos chamados a olhar para o outro com amor. E aí talvez você possa dizer, padre, mas aí já complicou tudo. Porque é difícil de olhar com amor para aquele que vive lá comigo, padre. É difícil, padre, de olhar com amor para aquela vizinha lá de casa que o senhor não tem noção. É difícil de olhar com amor para aquela criatura que vive lá perto de mim, para aquela colega, para aquele colega que vive lá no trabalho. Padre, olhar com amor para minha sogra, padre do céu, olha, não dá. É muito difícil olhar com amor. E aí, meu irmão, quando você olha, quem você enxerga? Você enxerga a miséria da pessoa que está ali? Ou você enxerga aquilo que Deus vê? Deus vê Jesus em nós. Deus vê Jesus. O Pai enxerga Jesus em nós. Talvez seja esse um ponto que pode nos ajudar a olhar o outro com um pouco mais de compaixão e de misericórdia. Enxergar e perceber no outro Jesus. O outro foi feito ao modo de Jesus. Foi criado pelo Pai, enxergando e vendo ali Jesus. Isso pode nos ajudar e muito no nosso caminho de fé. Para perceber que nós precisamos das pessoas. E para conseguir concretizar o caminho e a salvação que o Senhor nos propõe, é preciso estender o olho e enxergar Jesus no outro. Reconhecer que o outro me ajuda e aprender a amá-lo. Amar a partir de uma decisão. A decisão passa pelo sentir, mas vai muito além do sentir. Não é apenas uma emoção superficial, mas é um movimento de toda a nossa vida, de todo o nosso interior para ir ao encontro do outro. E estando junto do outro, esforçar-me para acolhê-lo naquilo que ele é. Exercício constante de amor. Deus é amor. Deus uno e trino é amor. E é esse o convite que o Senhor nos faz. É esse o convite que o Senhor nos oferece. É esse o convite que Deus traz ao nosso coração. Então que Deus nos ajude nesta Santa Missa e que o mistério da Santíssima Trindade seja um incentivo constante para que a nossa vida se direcione ao encontro da vida de Deus. Contamos com a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.